Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de outubro. O plenário do Supremo começa a julgar se a revista íntima de visitantes em estabelecimentos prisionais viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade, honra e imagem. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Supremo cria laboratório de inovação para modernizar o processo judicial da Corte. STF decide que empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte pode multar motoristas. Iniciativa inédita, presidente do Superior Tribunal de Justiça recebe cidadãos para ouvir críticas e sugestões sobre o Judiciário Nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal deram início hoje ao julgamento sobre a legalidade da revista íntima para ingresso de visitantes em presídios. A discussão que chegou ao STF envolve uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O colegiado absolveu uma mulher acusada por tráfico de drogas após ser flagrada com 96 gramas de maconha no corpo, no momento em que ia visitar o irmão, preso no Presídio Central de Porto Alegre. O entendimento foi de que, para entrar no estabelecimento, a mulher teria que se submeter à revista, tornando impossível a consumação do tráfico de drogas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu ao STF, alegando que a absolvição da mulher criou uma situação de imunidade criminal, concedendo uma espécie de salvo-conduto às pessoas que pretendam entrar no sistema carcerário com substâncias proibidas em suas partes íntimas. O Ministério Público Gaúcho sustenta que a revista manual só ocorre em caráter excepcional e que, no caso em discussão, havia fundada suspeita para a realização da revista íntima. Durante a sessão dessa quarta-feira, o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul argumentou que a interpretação do TJ Gaúcho coloca os princípios da dignidade e da intimidade em posição hierarquicamente superior aos princípios da segurança e da ordem pública. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. Mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas. Já a defesa da mulher acusada de tráfico de drogas argumentou que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao direito à intimidade e à honra e à imagem. O julgamento de hoje é histórico, excelências, e nos coloca diante de uma escolha: civilização ou barbárie. São séculos de ilicitude que se expressam pela revista vexatória. Procedimento que é absolutamente ineficaz, como demonstra o número de apreensões de objetos ilícitos, irrisório frente à devastação da dignidade que representa, mas que, apesar de toda essa ineficácia, ainda persiste. O parecer do vice-procurador-geral da República foi pelo não conhecimento do recurso extraordinário, mas destacou que a solução proposta para reprovar as buscas íntimas é uma solução desproporcional e expõe ainda mais as pessoas que precisam de proteção. O que aqui se deve perguntar é se simplesmente, porque são repugnantes tais buscas pessoais, disso decorre necessariamente a ilicitude da prova colhida e, por conseguinte, a licitude do comportamento do tráfico para dentro dos presídios. O ministro Edson Fachin, relator do processo, destacou que os estabelecimentos prisionais que adotam a prática da revista íntima alegam que não há sistemas ou aparelhos eletrônicos para garantir a segurança e o controle do ingresso das visitas sociais. Mas essa justificativa não está de acordo com a Constituição. Para Fachin, a revista íntima ou vexatória ofende a dignidade da pessoa humana e a intimidade, a honra. Por conta disso, ele negou o provimento ao recurso. Assento como premissa que a revista vexatória confere tratamento desumano e degradante, incompatível com a função da República, especialmente o inciso 3º do artigo 5º. Além disso,
As normas convencionais internalizadas pelo Brasil, e, portanto, são normas também no ordenamento interno, rechaçam tratamento desumano e degradante. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso. E no final da sessão plenária de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal prestou uma homenagem ao Dia do Servidor Público. Quero parabenizar os servidores, dizer que assim como eles servem à justiça, ao Estado e à sociedade, nós também nos preocupamos com todos eles e velamos para o bem-estar, para que eles continuem no exercício desse trabalho tão profícuo para o nosso tribunal. Na sequência, Fux anunciou que o STF vai realizar uma pesquisa em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar ações de melhoria da qualidade de vida dos servidores que atuam na modalidade de teletrabalho. A partir desta semana, o Supremo Tribunal Federal vai iniciar uma pesquisa em parceria com a Universidade de Oxford, que avaliará e proporá medidas de incremento da qualidade de vida dos servidores de teletrabalho. Em tempos de pandemia, mais do que qualquer outra época, o bem-estar dos servidores que auxiliam o tribunal é exatamente a nossa prioridade de gestão. E em sessão virtual, a maioria do plenário do Supremo decidiu que a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, a BH3, pode aplicar multas de trânsito. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça havia decidido que a empresa não tinha competência para autuar motoristas infratores, por entender se tratar de competência exclusiva do Estado. No julgamento do recurso da BH3 no Supremo, a maioria do plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux. Para o presidente do STF, a Constituição Federal permite a delegação da atividade de fiscalização de trânsito e aplicação de multa. A decisão tem repercussão geral reconhecida. Também por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governador do estado de Sergipe pode, a partir de uma lista tríplice, escolher o subprocurador-geral do estado. A decisão foi tomada em sessão virtual convocada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Fux atendeu a um pedido do relator, ministro Dias Toffoli. Segundo o dispositivo impugnado, o Procurador-Geral de Justiça deveria ser escolhido entre procuradores e promotores com pelo menos 15 anos de carreira. No entendimento do relator, a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dispõem que o Ministério Público Estadual pode escolher o Procurador-Geral a partir de uma lista tríplice entre os integrantes da carreira e que esse procedimento é disciplinado a partir de uma lei estadual. Com o julgamento da ação, a votação da lista tríplice ficou marcada para esta sexta-feira. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, editou resolução que cria o Inova STF. O programa envolve uma série de ações de tecnologia digital para modernizar e aperfeiçoar o processo judicial da Corte. A Resolução 708, que institui o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, já foi publicada no Diário da Justiça. O programa chamado Inova STF vai implantar uma série de novas tecnologias digitais na Corte e também é uma das prioridades da gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Competirá ao Inova STF modernizar o processo judicial do Supremo Tribunal Federal. As iniciativas conduzidas pelo laboratório terão como principal diretriz a construção de soluções inovadoras e de baixo custo que visem ao aumento do desempenho e da eficiência dos processos de trabalho dentro do tribunal. Com essa iniciativa, o Supremo Tribunal Federal caminha para se tornar a primeira corte 100% digital do planeta. Uma equipe multidisciplinar vai trabalhar na criação de soluções tecnológicas. As iniciativas selecionadas para execução deverão ser aprovadas e priorizadas pelo secretário-geral da Presidência e pelo diretor-geral do Supremo, observando o planejamento estratégico do tribunal. Também estão previstas parcerias com outras entidades, inclusive por meio da Lei de Inovação Tecnológica, para estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação. Tem uma inovação tanto do ponto de vista administrativo,
porque pela primeira vez se cria uma unidade no tribunal que é vinculada tanto à Secretaria-Geral como à Secretaria do Tribunal, e também uma inovação tecnológica, porque reúne no mesmo ambiente vários profissionais de expertise diferentes que antes ficavam vinculados a unidades diversas. Com todo mundo junto, a gente vai conseguir ser mais preciso na definição das soluções para os problemas apresentados, vai conseguir ser mais ágil na construção dessas soluções e assim vai entregar inovações efetivas que vão ajudar a transformar o processo judicial no tribunal e vão contribuir para que a gente se torne, conforme a diretriz dada pelo ministro, a primeira Corte Constitucional 100% digital no mundo. Em vez de seguir, o Ministério Público Eleitoral pede à Polícia Federal que investigue casos de violência contra candidatos às eleições no Pará. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamentam o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. O Ministério Público Eleitoral pediu que a Polícia Federal faça investigações preliminares sobre casos de violência contra candidatos nas eleições municipais no Pará. Faltando menos de 3 semanas para as eleições municipais, no Pará já foram registrados um assassinato, uma tentativa de homicídio e um ataque contra candidatos. No dia 7 de outubro, o candidato a prefeito, Adriano Magalhães, do Partido Solidariedade, foi assassinado a tiros. 8 dias depois, no dia 15 de outubro, o carro do candidato à prefeitura de Parauapebas, pelo PRTB, Júlio César, foi cercado por homens encapuzados que atiraram e acertaram o político no peito. Ele sobreviveu. Já na madrugada do último dia 23, a casa da candidata a vice-prefeita de Belém, Patrícia Queiroz, do PSC, também foi alvejada a tiros. A Polícia Civil investiga os casos, mas até agora ninguém foi preso. Como ainda não é possível dizer se os crimes têm relação política, o Ministério Público Eleitoral pediu que a Polícia Federal acompanhe as investigações. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que questionamento judicial de inscrição pré-existente em cadastro negativo não garante danos morais à consumidora. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu indenização por danos morais em razão de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito a uma mulher que já tinha inscrição anterior que estava sendo questionada judicialmente. No caso, a nova inscrição do cadastro foi feita antes do ajuizamento da ação para discutir a legitimidade da primeira negativação. Na decisão, o Tribunal Paulista indicou que o fato de a primeira negativação ser objeto de questionamento judicial afastaria a incidência da súmula 385 do STJ. A súmula orienta que não cabe indenização por dano moral da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A empresa entrou com recurso especial no STJ, alegando que a mera discussão judicial sobre a regularidade da inscrição anterior no nome da consumidora não afasta a súmula 385 do STJ, já que o ajuizamento da ação por si só não compromete a anotação lançada anteriormente. No voto, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o fato de a primeira inscrição estar em discussão judicial foi usado pela consumidora para refutar a tese de que essa prévia negativação afastaria os danos morais e foi também o fundamento do TJSP para manter a indenização. No entanto, o relator informou que o processo em que a consumidora pretendeu discutir a primeira negativação já transitou em julgado e todas as decisões foram contrárias à autora. Com isso, a terceira turma afastou a indenização por danos morais. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa de Palmas, no Tocantins, a indenizar uma operadora de telefonia. A empresa limitava o tempo que a profissional tinha para ir ao banheiro. Na reclamação trabalhista, a operadora contou que o tempo para ir ao banheiro era limitado a no máximo 5 minutos. Quem saía tinha que apertar uma tecla no sistema de informática que informava o supervisor.
Quando alguém ultrapassava o limite, o programa mostrava a mensagem "pausa estourada" em vermelho na tela do monitor. A empresa alegou que não havia punição, mas a empregada disse que o método era constrangedor. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido de indenização por danos morais feito pela trabalhadora. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. Para o TRT, o conjunto de provas demonstrou a prática abusiva. O regional fixou indenização no valor de R$10 mil. Após recurso da empresa, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, a decisão do TRT está em conformidade com a jurisprudência do TST sobre a matéria. Porém, a ministra considerou excessivo o valor fixado para a indenização. Por isso, reduziu a quantia para R$5 mil. Aqui é expresso que não havia necessidade de autorização do uso do banheiro, mas o regional entende que havia um constrangimento porque ela tinha que registrar a pausa no sistema. Por isso, houve a condenação. Esse é o quadro fático posto aqui. Por isso, eu entendo que o valor está dentro do que nós temos aqui, a 8ª turma fixada. Ainda segundo a relatora, o valor de R$5 mil é mais razoável e compatível com o contexto dos autos e com decisões da turma em situações semelhantes. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, o INSS é condenado a indenizar beneficiário por descontos indevidos de empréstimos consignado em aposentadoria. É em instantes. A Constituição Federal de 1988 garante, dentre inúmeros direitos, os chamados direitos sociais, que buscam melhorar a condição de vida do cidadão, como o acesso à educação de forma gratuita nas instituições oficiais do Estado. A Justiça Mineira confirmou que aulas práticas de voo não podem ser financiadas pelo FIES. A decisão considerou válido o argumento da Advocacia Geral da União de que apenas as aulas teóricas ministradas em estabelecimento de ensino superior podem ser cursadas com o uso do crédito. Um estudante de Belo Horizonte entrou com ação na Justiça para que o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, financiasse com recursos do FIES as aulas práticas de voo para obtenção de licença de piloto de avião. Mas o programa custeia apenas cursos teóricos de ensino superior de instituições privadas credenciadas pelo MEC. O curso de pilotagem profissional ele engloba 2 módulos, o teórico e o módulo prático, tá? Somente o curso teórico ele é ministrado por uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC. Dessa forma, o módulo prático, ele é ofertado por escolas de aviação credenciadas pela ANAC, por aeroclubes. Então, não lhes é exigida essa autorização para funcionamento por parte do MEC. Dessa forma, por força legal, por amparo estritamente legal, não cabe ao programa do FIES, que é submetido à apreciação e avaliação do Ministério da Educação, arcar com esse módulo prático. O estudante firmou contrato com o FNDE em 2016 para o financiamento de 85% dos encargos educacionais do curso e todo o valor foi repassado. Mas ele alegou que a parte prática também fazia parte do currículo do curso e que, por isso, o custo dessa atividade também deveria fazer parte do contrato. Mas a Justiça acatou os argumentos da AGU, entendendo que a solicitação não faz parte do programa e não aceitou o pedido do estudante. Estamos tratando de uma política pública, de cunho extremamente relevante ao Brasil contemporâneo, e quando se alarga o espaço de atuação de um instituto com o programa FIES, sem qualquer fundamento legal para tanto, se desprestigia o verdadeiro escopo do programa. E se coloca em risco o orçamento destinado ao mesmo e se compromete ainda por cima o compromisso que se fez perante os demais estudantes, que assim como o autor da ação também se submeteram a parâmetros legais e a critérios rigorosos para fazer uso de um financiamento estudantil. E também depositaram esperança em uma ascensão social e intelectual mediante o acesso ao ensino superior.
A Justiça Federal do Pará condenou o INSS e um banco a indenizarem um aposentado após terem feito descontos indevidos para o pagamento de prestações de um empréstimo fraudulento feito no nome dele. No Brasil, a cada 16 segundos ocorre uma tentativa de fraude. Isso é o que mostrou o indicador do Serasa em 2017. O setor de telefonia foi o mais afetado, com mais de 700 mil registros. Dados de consumidores são usados por criminosos para comprar, por exemplo, aparelhos de celular. É a porta de entrada para golpes maiores, porque eles conseguem um comprovante de residência e, assim, abrem contas em bancos para pegar cheques, cartões de crédito e fazem até empréstimos bancários em nome das vítimas. No Pará, um aposentado recorreu à justiça para reparar o dano sofrido. Ao receber o benefício, ele viu que havia um desconto indevido de R$ 347. O idoso procurou o INSS e recebeu a informação de que se tratava de uma das parcelas do empréstimo realizado em um banco. O total da dívida era de quase R$ 8 mil. Ele disse que não havia feito nenhum empréstimo. Depois, se verificou que o débito foi aprovado após uma solicitação por telefone em nome do autor, sem conferência do documento de identidade e sem qualquer contrato assinado. Após determinação judicial, o INSS suspendeu os descontos e devolveu os valores debitados durante 2 meses. A Justiça Federal do Pará condenou a autarquia e o banco a indenizarem o idoso por danos materiais, além de R$ 5 mil por danos morais com correção monetária e juros. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso do INSS e do banco. O relator, desembargador federal João Batista Moreira, destacou que o homem ficou privado indevidamente de usufruir de sua remuneração integral por um período e que o prejuízo moral é proporcional à importância que o valor da aposentadoria tem para uma pessoa idosa e de poucos recursos. Em iniciativa inédita, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu a sociedade para ouvir críticas, sugestões e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. O STJ é o Tribunal da Cidadania e, para reafirmar esse papel em uma iniciativa pioneira, foi criado o projeto Fale com o Presidente. Uma oportunidade para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do tribunal e apresentar sugestões, críticas ou tirar dúvidas. O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade dos seus direitos e do poder judiciário. Ouvir o cidadão é uma obrigação nossa como servidor público. Eu sou apenas inquilino do poder, proprietário do poder é o cidadão. Por isso que recebemos questionamento na área de cartórios, questionamento na área de concurso público, na área de terceirização, na área de morosidade, enfim. Todas as pessoas foram atendidas e demonstraram a sua alegria e o seu reconhecimento de ser atendido. A diretoria do STJ também esteve presente para dar encaminhamento às demandas recebidas nos atendimentos. As visitas foram previamente agendadas e teve gente que veio de outras cidades para o encontro. Foi o caso deste estudante de Direito, Renan. Ele veio de Pernambuco para participar da ação. Saiu do STJ com a certeza de que o verdadeiro acesso à justiça é um dos mecanismos mais importantes do país. Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho do Poder Judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no Poder Judiciário. E nós temos que acabar com essa criminalização da justiça, mostrando à população que o Poder Judiciário está de portas abertas para receber as suas demandas, fortalecendo a democracia brasileira. Rosane soube do projeto pelo site do tribunal e ficou emocionada com a oportunidade de ser ouvida no STJ. Como cidadã, é coisa rara, né? É raríssimo. Eu que vivo do lado do povo, que sou povo, é muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. Então, eu não tenho nem palavras, assim, de verdade. Dá vontade de ser brasileira de novo. O programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, é um momento de escuta e também de soluções. É você realmente não só ouvir, mas você ter a boa vontade de concretizar, né, ou pelo menos dar uma resposta concreta, né, daquilo que você está levando. Então eu vejo com muita seriedade e com muito respeito esse tipo de atitude.
Para agendar uma conversa com o presidente do STJ, é preciso enviar uma solicitação para o e-mail falecomopresidente@stj.jus.br. Os selecionados vão receber confirmação por e-mail ou telefone em até 48 horas antes do agendamento. As próximas audiências vão acontecer nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro. É o cidadão procurando o Poder Judiciário para que seus direitos, seus questionamentos sejam ouvidos e atendidos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.